Olá pessoal, eu sou Iriari Voidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós já estamos na 8ª temporada e uma longa trajetória. E você já sabe o que tem que fazer, não é mesmo? Seguir todos os nossos canais nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também nos canais oficiais aqui do podcast, no Spotify e lá no YouTube. E também eu vou deixar todos os links aqui, não só do podcast, mas também do portal para você seguir. São 2 perfis diferentes. No portal nós temos conteúdo todos os dias com artigos, pautas, entrevistas. Semanalmente temos o episódio novo do podcast Comitê de Cliente. Algumas semanas temos até um episódio adicional, ou seja, tudo para você se manter atualizado sobre tudo o que está acontecendo no nosso mercado de experiência do cliente, atendimento e sucesso do cliente. E também estamos embarcando mais funcionalidades lá no portal, como Customer Vagas, que as empresas podem publicar gratuitamente as suas vagas e chancelando ainda mais a nossa missão de conectar pessoas, empresas e propósito. E para você conhecer um pouco mais sobre essa nossa missão, eu vou passar uma vinheta bem rápido e já voltamos aqui. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E agora estamos de volta e eu convido você a conhecer o nosso patrocinador especial da temporada, que é a NICE, líder em soluções de Omnichannel para transformar a jornada de seu cliente de uma forma fluida e muito prática. E para você conhecer um pouco mais sobre este líder de mercado em tecnologia, eu vou passar uma vinheta bem rápido e já voltamos aqui com o nosso convidado especial do dia e uma história fantástica. Fique ligado e já voltamos. NICE CX1. A solução digital em nuvem da NICE, que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1. Uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora, enfim, estamos aqui para conhecer uma história fantástica, tanto de empreendedorismo quanto por paixão por consumidores. E, primeiramente, eu vou convidá-lo a se apresentar, a contar um pouquinho da sua história profissional e já entramos no assunto. Seja muito bem-vindo ao podcast Comitê de Clientes. Que legal estar aqui hoje, um prazer estar com você, com seus clientes, né, com seus ouvintes, né? E com aqueles que participam e acompanham o podcast. É um prazer imenso estar aqui com você. Eu sou Samuel Vânio Costa Júnior, sou presidente do Grupo Enxuto, e é um prazer estar aqui com você e com todo esse público que te admira e que te acompanha. Estou no varejo desde os meus 16 anos de idade e tenho acompanhado a árdua tarefa de encantar os clientes e de traduzir essa paixão pelo varejo naquilo que é seus anseios. Começo a minha carreira no grupo Carrefour, no varejo, ainda muito jovem. Passo por empresas como Walmart, me aprofundo muito mais no varejo de não alimentos, no grupo Etna. Depois passo por outras experiências de proximidade, né, no grupo Dia. E hoje, no Enxuto, estou aqui dando continuidade a essa atividade maravilhosa que é o varejo. O varejo é um dos precursores da economia do nosso país. Verdade. Parabéns pela trajetória profissional, por dedicar a carreira não só a clientes, mas a um segmento da nossa indústria e da nossa economia muito importante para o nosso país. E falando um pouquinho sobre a Enxuto, conta um pouquinho sobre como a empresa nasceu, a história dela, e aí entramos no tema de clientes. Eu costumo dizer que a história do Enxuto, ele se funde um pouco com aquilo que é vamos dizer assim, a formação dos supermercados hoje no Brasil. Porque o Grupo Enxuto é a segunda rede no país a se materializar, vamos dizer assim, ou a se formar como uma rede de supermercados, né? Seu João Batista, que é um dos fundadores, ele ainda muito jovem, aquele comerciante itinerante, começa a desenvolver o que a gente chama do arroz enxuto.
Olha só, a primeira marca própria do país, há 60 anos atrás. E aí ele como vendedor itinerante, começa a encontrar e a juntar indústrias, a produtores de arroz, não é? E começa a juntar a questão da indústria em si, do produtor, e também aqueles que empacotavam. E ele começa a sair com o seu sócio, não é? Andando de cidade em cidade, vendendo arroz enxuto. Então, o enxuto surgiu a partir da ideia de levar um produto de qualidade à casa dos clientes, né? Receber os clientes, entender o que eles almejavam num produto como aquele, numa época, vamos dizer assim, onde a industrialização estava ali, a partir desse momento se iniciando. Então, saber o que o cliente pensava, entender como é que ele gostaria de ter um produto neste nível de qualidade, até o nome vem exatamente porque ele não era um arroz molhado, era um arroz enxutinho, era um arroz soltinho, daí o nome enxuto. Curiosidades. Daí o nome enxuto. Bom, a partir daí ele vem para o interior de São Paulo, ele vem para Campinas e ele percebe que o arroz por si só e que seus clientes queriam muito mais do que isso e começa a agregar outros SKUs ao arroz. Daí eles começam, ou eles entendem que precisam montar uma mini mercearia. E começam a montar uma mini mercearia a partir do arroz enxuto, que logo começa com o nome Micropreço, e que daí logo em seguida, depois de algumas lojas, passa a ser enxuto, relembrando novamente o nome do primeiro produto que lançaram no mercado. Puxando as raízes ali de entrada. Mas curiosidades muito interessantes, uma linda trajetória de empreendedorismo no Brasil. Eu costumo dizer que o empresário brasileiro, ele é muito corajoso, não é fácil a gente empreender no Brasil, lógico, em outros lugares do mundo também, mas a gente tem uma carga tributária, desafios, barreiras de entrada muito assíduas e agressivas em determinados segmentos. E quando a gente se depara numa história que começou ali pequenininho, porta a porta, e hoje se tornou um empreendimento muito relevante para a nossa economia, realmente é encantador. E falando em encantamento, como que a Enxuto encanta os seus clientes? Afinal de contas, somos um podcast de clientes. Como é que essa marca se tornou referência na paixão dos consumidores? Bom, eu acredito muito na proximidade com os nossos clientes. A empresa, o Grupo Enxuto, é um grupo que se fixou em Campinas com essa visão do encantamento, né? Não se faz uma empresa regional com 60 anos, aliás, completamos 60 anos agora em outubro, né? E com um monte de novidade. Mas apesar de 60 anos, nós estamos sempre inovando. Estamos sempre aprendendo. E nada melhor do que aprender com os clientes. Para você ter uma ideia do que nós fazemos hoje e de que nós temos como padrão para as nossas estruturas operacionais e para que a gente consiga vamos dizer assim, levar adiante os processos de implantação de novos projetos, novas lojas, nós temos o que eu chamo de ouvido ativo. Né, audição ativa. Nós criamos grupos de comitês por loja de clientes para ouvir os clientes. E você sabe, não é fácil. Sim. Não é fácil porque está disposto a ouvir tudo aquilo que eles têm para dizer e reconhecer quando estamos errados. E mais do que isso, aprimorarmos as nossas operações para que essas, vamos dizer assim, essas, entre aspas, reclamações venham realmente a fazer parte de uma mudança na companhia. Isso é de um extremo a outro, no sentido de que isso, vamos dizer assim, tem que ser realmente implementado, porque eles vão acompanhar esse processo inteiro. Então, o Grupo Enxuto hoje tem comitês de clientes por loja. E eu participo de todos, tanto eu quanto toda a diretoria do grupo. Nós fazemos isso em todas as lojas da rede e ouvimos por cerca de 3 horas, num jantar muito legal, mas que tem o objetivo de ouvir aonde devemos melhorar, todos os nossos clientes. Esse comitê, embora ele seja por loja, nós selecionamos desse grupo, principalmente aqueles clientes mais críticos, aqueles mais falantes, aqueles que vão agregar realmente ao negócio, nós selecionamos para o que eu chamo de um conselho de clientes. Então, nós temos um comitê de clientes por loja e nós temos um comitê de clientes. Esse comitê ele é composto por duas pessoas
por loja, e eles participam comigo uma vez por mês. E eles falam sobre as necessidades, lá eles aprovam as nossas campanhas, eles verificam e falam sobre marcas, nós discutimos qualidade de produtos, nós discutimos, por exemplo, a experiência em todos os departamentos das lojas e ouvimos se estamos no caminho certo ou se precisamos melhorar alguma coisa. Então, a audição ativa, né? O ouvido atento a essas necessidades é o que nós estamos praticando ao longo desses anos, a partir desses comitês. E essa é uma maturidade muito boa que vocês têm, uma gestão de governança estruturada que remete a ouvir, de fato, algumas opiniões dos clientes. Não é fácil, ainda mais quando há uma marca familiar que foi construída, ou seja, é aquela professora falando mal ali do filho para a mãe. Pode doer, mas é muito importante para o crescimento, tanto da marca quanto daquele consumidor também, em valorização. Ele se sente valorizado. E eu digo que aqueles consumidores mais críticos, eles são os mais propensos a você torná-los apaixonados pela marca. Porque quando o consumidor, ele vem para você e ele coloca uma opinião, uma crítica, ele fala, olha, você precisa melhorar aqui, ele está te dando um presente. Ele está te dando uma consultoria reversa ali, porque ele fala, olha, você precisa melhorar aqui, porque essa experiência não foi boa. E aí, quando a marca responde esse fechamento de looping positivamente, e ele fala, olha, realmente aquela marca mudou isso aqui, porque eu falei que era para mudar, ele se sente extremamente valorizado. E os mercados são muito diferentes, e variam de município para município. O hábito de consumo... Tamanho do nosso Brasil. Exatamente. E você está perto desses clientes, é fenomenal. Eu aprendo todos os dias. Isso me move a abrir os olhos no dia seguinte e dizer assim, caramba, eu tenho algo para realizar hoje, eu tenho algo para fazer hoje, eu tenho alguém para encantar hoje. O time tem acordado assim todos os dias, sabe? Isso é muito legal. E isso só acontece a partir da proximidade. Não existe outra forma de se realizar um varejo de supermercados ou um varejo, seja ele qual for, sem que tenha a audição ativa, né, e muito próxima do cliente. Claro que é duro. Você acabou de falar uma coisa que é a pura realidade. Ninguém quer ouvir que o filho, olha, hoje não foi legal na escola, né? Você escutar de uma professora isso é duro. Eu tenho uma filhinha de 9 anos, a Fernanda, e graças a Deus ela me dá muito orgulho. Mas imagina você ouvir todos os dias, ouvir uma vez ou outra, assim, olha, a Fernanda hoje não estava legal, estava falante. Não, meu filho não é bem assim. Quando você encara isso de forma positiva, agregando a essa experiência, né, para melhorar o teu filho, né, isso enriquece bastante você como família e o teu filho, porque vai aprender a partir dali de como deve tratar, por exemplo, e como deve tratar os professores, os amiguinhos, os coleguinhas. Na vida profissional e no varejo, tem que acontecer assim. Ouvir o cliente é parte fundamental da vida de um executivo. O meu papel como executivo é encantar clientes. O meu time tem essa obrigação, porque mais do que falar, mais do que dizer, mais do que escrever numa política, mais do que ter isso como missão, ou na visão, nos valores, encantar clientes, mais do que isso, nós precisamos de ver isso na prática. Então, essa experiência dos comitês não é fácil. Outro dia, uma cliente olhou para mim e disse assim, olha, vocês cortam a mussarela muito grossa. E todo mundo ficou olhando para mim como quem diz, caramba, o presidente da empresa está vindo para um comitê para escutar exatamente que a mussarela está muito grossa. E eu olhei para essa cliente e falei para ela, a senhora tem toda a razão. A partir de amanhã, em todas as lojas, a mussarela vai estar cortada mais fininha. E no outro dia, todas as lojas estavam abrindo assim com regulagem. Ouvir o cliente é importante, mas existiam outros fatores. Por exemplo, o pãozinho francês não está quentinho todas as horas. Ele não está crocante. Ele não está legal. E todos nós sabemos, aliás, eu escrevi uma matéria sobre isso, sobre a importância do pãozinho francês, né, na vida dos consumidores e na recorrência para um supermercado. E é muito legal você ouvir isso. Porque eu pude e tive condições de melhorar meu pãozinho francês. Eu tive condições de colocar mais pessoas, de efetuar treinamento. Aliás, o time de diretoria de gente e gestão tem que estar totalmente com os ouvidos aguçados para ouvir a necessidade não só do cliente interno, mas do cliente externo. Porque, no final das contas, nós estamos aqui para cuidar dos colaboradores que vão cuidar dos nossos clientes. Também são clientes internos. Também são clientes.
Então, essa é uma visão que não é uma visão minha, mas é uma visão de uma empresa que tem em si um alto índice de governança. Nós temos um conselho familiar, nós temos um conselho de cotista, nós temos um conselho de administração, e ambos estão muito preocupados com essa cultura que foi deixada por seu fundador, o seu João Batista, e que tem isso muito forte, a visão do cliente. E aí eu tenho novidades para você, não sei se eu falo aqui, acho que eu vou falar sim, e que é bem legal, e a partir dessa, de ouvir os nossos clientes, nós estamos implantando no Brasil um negócio bem legal, que só existe, eu confesso para você, aprendi isso com São Walton, de que nós devemos copiar o que é bom, e não devemos ter vergonhas para isso, principalmente quando se diz respeito a clientes, e a encantar clientes. Eu estou trazendo da Holanda, do supermercado Jumbo, que criou essa metodologia em 2019, o que nós chamamos de espaço de bate-papo. Os nossos clientes, a partir de já, vão entrar nas nossas lojas e vai ter um espaço, um check-out destinado para quem não tem pressa, para quem quer bater papo, para quem quer conhecer pessoas. Normalmente, você sabe disso, a gente está querendo que o cliente passe rápido, compre rápido, fale rápido. Aliás, se de preferência, nem diga bom dia nem boa tarde, para sair rápido. No enxuto, não. No enxuto, que a gente quer que o cliente continue lá. Que ele traga as suas necessidades do dia a dia, de falar, de dizer o que fez, nos nossos checkouts. Então, nós temos um espaço destinado a isso, a quem quer bater papo. Olha que negócio legal. Isso tem se traduzido de forma bem efetiva numa experiência muito melhor. Nesse espaço, ele além de passar suas compras, ele toma um cafezinho, ele come um bolinho, ele toma uma água. E não importa a idade. Tá a fim de bater papo? Tá sem pressa? Vai no caixa de bate-papo. Exatamente. E eu sou conselheira de algumas empresas também, né? Eu cuido de algumas lojinhas, né, do portal da consultoria, sou conselheira administrativa de algumas empresas e consultivas. E quando a gente olha algumas empresas que, de fato, o conselho já entendeu o poder da voz do consumidor e o quanto que isso precisa estar ligado, de fato, aos seus propósitos mais profundos da empresa, é fantástico. O coração fica muito quentinho, eu fico muito feliz, né, de ouvir a maturidade das empresas e aonde nós chegamos. E hoje o consumidor brasileiro, ele já foi provado estatisticamente, saiu uma pesquisa que não é muito... Aliás, ela é bem recente, né? Não tem muito tempo, que o consumidor brasileiro, ele é o mais exigente do mundo. Né? Isso já foi comprovado. Né? As marcas já sentiram isso no bolso, mas agora a gente tem uma pesquisa que efetivamente chancela isso. E você comentou, o nosso Brasil, ele é gigante. Cada estado, ele tem uma característica. Cada cidade dentro de cada estado pode ter características diferentes. Entender esse consumidor é um ponto muito importante. Então, você quando traz essa estratégia toda da enxuto, de governança, de ouvir o cliente com maturidade, de fazer ações, é fundamental. E quando você traz esse espaço do café, me remeteu a um estudo que eu fiz um pouco antes da pandemia e trouxe um dado muito curioso, né? Foi uma instituição bancária que a gente estava fazendo um mapeamento de jornada e entendendo por que alguns consumidores insistiam em ir em determinadas agências. Né? E nós fomos fazer pesquisas de campo, entrevistas com os consumidores e perguntando, mas quais são os produtos que o aplicativo ou uma solução na internet, o site ou mesmo, né, o caixa eletrônico não te atende? E aí a resposta de vários foi, Euri, o caixa eletrônico não toma café. Eu vou na agência que coisa todos deliciosa. Os dias, porque eu saio de casa, eu caminho até a agência. Que maravilha. Eu vou ali, eu posso resolver de fato todas as aplicações, né? Pelo aplicativo, eu posso resolver tudo no aplicativo hoje. Mas o aplicativo não toma café e eu vou tomar café com o gerente, porque eu quero ir tomar café com o gerente. Nada substitui a pele. Nada substitui a pele. E a resposta foi essa mesmo. Aplicativo não toma café. Você sabe uma das experiências bem legais que eu estou tendo, desde que assumi a presidência do grupo, eu tenho colocado muito foco em ouvir o cliente. O que ele tem para dizer? A primeira coisa que nós fizemos no Grupo Enxuto foi reduzir o número de reuniões. Se reunião resolvesse esse problema, a gente não abriria empresa, a gente abriria, na verdade, a gente abriria outra coisa. E
nós reduzimos reuniões, e uma das coisas que nós temos, todas as segundas-feiras, nós temos, às 14 horas, a reunião do Comitê Executivo. Essa reunião, está lá todos os diretores, todos os membros do Comitê Executivo, diretor de marketing, operações, etc. São 6 diretores que comigo acompanham o Comitê Executivo. E nós temos 2 horas de reunião. 30 minutos são dedicados a exatamente o que você acabou de dizer, a voz do cliente. E nós começamos com ele, com a sua voz. E lá, a Cristiane, que é a nossa gerente de encantamento do cliente, a gerente de experiência do cliente, ela nos traz, por 30 minutos, tudo que o cliente está dizendo ao longo da última semana. E ela traz a visão do que ele fala de todos os nossos departamentos, de que nota ele dá para cada departamento, e nós vamos acompanhando semanalmente e vamos tendo essa visão. E é um barato quando a gente acerta, porque nós comemoramos. De uma semana para outra, o cliente entende rápido, porque ele está lá presente, ele vai lá no dia a dia. E é um barato quando a gente comemora, porque a gente diz, caramba, acertamos, encantamos. É fácil manter? Não. Nós somos muito bons no Brasil em implantar. Todos os dias a gente vê, ao longo do dia, a implantação de algo novo. Mas implantar é diferente de implementar. Implantar é diferente de implementar. Implementar é fazer a todo momento a mesma coisa. É repetir todos os dias da melhor forma. Aliás, eu costumo dizer que a melhor operação, ou a operação que melhor atende o cliente, não é aquela que tem os melhores, os suprassumo profissionais em inteligência do consumidor. Mas é aquela que repete todos os dias, muito bem, a mesma experiência positiva que o cliente teve no dia anterior. Então, se você consegue repetir todos os dias essa experiência e melhorá-la, certamente você vai ter êxito em tudo que você fizer para o cliente. Isso traz, no plano estratégico da empresa, um índice de confiança de marca muito elevado. Porque, de fato, aquele consumidor, ele entende que aquela marca tem um ponto-chave, que é a constância. Ela não está fazendo isso porque é uma ação esporádica, porque é uma data sazonal do varejo, porque é uma data sazonal ali do varejo, mas que de fato é uma estratégia constante daquela empresa. Ela vai atender bem o consumidor, mesmo numa época sazonal, Dia das Mães, Dia dos Pais, nas datas em que tem ali um aporte financeiro maior, mas como ela vai atender mesmo ele nas épocas de baixa. Que ela vai responder a todo momento, e não só aquele consumidor que tem uma compra recorrente, mas a todos os consumidores que vai numa primeira vez na loja. Né? Um ponto da neurociência é que um consumidor, ele precisa de 8 experiências positivas para ele esquecer uma negativa. Imagina isso, imagina a nossa responsabilidade. A gente dá 8 chances para alguém hoje? Alguém dá 8 chances? No mundo que nós vivemos, acho difícil, né? Acho muito difícil. E aí essa pesquisa ainda complementa que um consumidor que ele está no target encantado, ele perdeu 4 vezes mais rápido aquela marca por confiar nela, mesmo se ela tiver uma situação adversa. E as situações adversas acontecem. Acontece uma greve de caminhoneiros, acontece falta de gasolina, acontece uma série de coisas no nosso Brasil. Mas aquele consumidor confia na marca, ele vai resolver, ela vai me entregar, ela vai sanar aquela minha dor. Você entrou num aspecto que eu acho espetacular, que é o aspecto da comunicação. Problemas vão existir numa relação. Uma relação não existe. Relações interpessoais, por si só, mentes diferentes, não é? Vamos dizer assim, experiências de vida diferentes, vão causar certamente um atrito em algum momento. Mas comunicar é essencial. Não ter o produto na prateleira é uma coisa, mas comunicar ao cliente na loja o porquê disto, ou perguntar como ele se sentiu a partir dessa ausência de um produto, é extremamente importante. Então, sair da questão olha, estou fazendo a minha obrigação, cumprir o meu papel. Não, é mais do que isso. Nessa experiência dos comitês, e por isso o caixa de bate-papo, ou o espaço de bate-papo, onde você não precisa ter pressa para fazer suas compras, e fique à vontade para ficar o tempo que você quiser na fila, né? Porque naturalmente vai ter concorrência para bater papo, você sabe disso, tem gente muito carente, nós escutamos isso,
Disse, olha, eu não tenho o que fazer em casa. Aliás, essa pesquisa foi feita também na Holanda, e na Holanda foi exatamente isso que aconteceu. Clientes com mais de 75 anos que iam para o supermercado para bater papo. E aí o que acontecia? Eles ficavam em todos os caixas. E tinha aquele cliente que queria ir mais rápido. E o objetivo era só bater papo daqueles clientes. Nessas reuniões que tive agora, já tive mais de 15 reuniões ao longo desse ano com os clientes, eles me disseram exatamente isso. Olha, eu vou no enxuto porque eu quero bater papo. Eu quero falar do meu filho, que nos últimos 15 anos eu só fiz compra no enxuto. Eles viram meu filho crescer. Aliás, eu tenho uma experiência bem legal de um dos comitês, que é divertido, de um cliente que ele, ao longo da sua trajetória, ele tirou foto no elevador. E ele foi tirando quando ele era solteiro, quando ele tinha namorada, quando ficou noivo, no mesmo elevador da loja. Quando teve o primeiro filho, o filho já maior, depois ele com os pais do mesmo elevador. E ele tem todas as fotos. Gente, isso é espetacular. Trazer a comunidade para dentro do supermercado é uma realidade. Quem não se lembra, todo mundo vai ter um seu João ou seu Manuel da padaria. Eu lembro. Não é verdade? Não é legal isso? Você vai ter, e você sabe quem é o seu Manuel ou o seu João. Porque ele tem uma tipicidade, né? É típico de quem é dono. A primeira coisa que você identifica é que ele tem uma caneta atrás da orelha. Depois você vê que ele tem um pano no ombro. Você começa a desenhar, esse é o dono. Né? Mas mais importante que tudo isso, além dele ter o pano no ombro, além de ter a caderneta, para anotar o fiado, não é verdade? Naquela no CRM dele, ele sabe todo mundo ali. Ele sabe o que o cliente quer, ele sabe o que o cliente gosta, mas ele tem um negócio que identifica que ele é dono. Aliás, esse é o papel de quem lidera hoje no varejo. É produzir verdadeiros donos do negócio. E isso não é fácil. Você identifica o dono não só por essa tipicidade ou por essas características de estar próximo, de entender o cliente, mas quando você pede para ele levantar a marca, a camisa, você identifica a marca do balcão na barriga. Nós precisamos de pessoas mais próximas dos clientes. Nós precisamos que os donos, executivos do varejo, gente que fica no ar-condicionado, visite as lojas. Escutem o cliente. Eu queria convidar aqueles que nos assistem aqui hoje a identificar rapidamente quem é dono e quem não é. Ver se ele tem a marca do balcão na barriga. Barriga no balcão, como barriga no balcão. Isso é extremamente importante. Nós precisamos ouvir os nossos clientes. É claro que é muito vantajoso para quem ouve. Porque quem não ouve está perdendo. Sim. Eu poderia não estar dando essa dica para ninguém. Porque isso vai ser benéfico para o enxuto, frente a seus concorrentes. Mas não é isso que nós queremos. O que nós queremos são clientes mais felizes. Né? O varejo é muito grande, o mercado é grande. E tem espaço para todo mundo. Sim. Desde que a gente escute os clientes. Exato. O ponto que você colocou muito, que eu sempre recomendo, é que todo executivo, CEO, conselheiro, vá no chão de fábrica. Vá na sua loja, vá no seu PDV, vá no seu call center, atenda no suporte técnico e atenda ali no caixa com a autonomia que o caixa tem. Porque é muito fácil descer com o CEO, com o diretor e atender com a autonomia dele. Claro, porque aí resolve tudo. Claro. Não, você tem que atender com a autonomia do caixa, da sua vendedora, do seu call center, para ver se aquele profissional ele tem a autonomia e o conhecimento para encantar aquele cliente na hora. Porque, como você disse, tem cliente que tem uma paciência maior, tem cliente que quer comprar rápido e ir embora e ter seu problema resolvido. Tem todos os perfis ali dentro. Mas aquele profissional, quando ele desce e ele faz de fato ali aquela vivência, ele fala, opa, isso aqui não tá legal. Isso aqui eu preciso ajustar. Isso aqui eu preciso trazer mais insights para o meu colaborador, trazer mais treinamento, ou fomentar a maturidade dele para eu proporcionar mais autonomia. É isso. Então ele vive a dor do cliente na prática, ele vive a dor do colaborador. E um dos pontos que eu sempre falo, colaborador insatisfeito não faz cliente satisfeito. É isso. Eu concordo. Sabe, alguém que cuida, que diz que cuida dos seus clientes e não cuida dos seus colaboradores, tem alguma coisa errada. Não fecha a equação. Não fecha a equação. Você sabe uma coisa que enquanto você falava, eu estava lembrando de alguns nomes.
inclusive grandes executivos, fundadores de grandes companhias. E um deles é o fundador da TAM. Se não me engano, o comandante Rolim, não? Alguém acompanhou ele durante o dia. Foi um jornalista. Aliás, vale a pena escutar ou ler essa história. Essa jornalista acompanhou o comandante Rolim. E ele chegava no saguão do aeroporto, cumprimentava a todos. Ela percebeu que ele conversava com as pessoas. Aliás, a TAM era conhecida exatamente por isso, tapete vermelho para o cliente. Quem não lembra disso? A gente queria voar de TAM. Exatamente por essa experiência diferente. Era a mesma cadeira de avião dos demais, eram os mesmos jatos, mas tinha uma coisa diferente ali. Eles se escutavam e encantavam os clientes. E aí a jornalista, claro, quis acompanhar no dia do comandante Rolim para entender o segredo de tudo isso. E percebeu que ele cumprimentava. Você é um homem com tanto tempo, sem tempo. Por que você vem aqui escutar, falar com os clientes depois de tantos anos e a sua empresa sendo um sucesso? Ele olhou bem nos olhos da jornalista e disse para ela: você sabe quanto custa um avião, um Boeing decolar? Sabe quanto custa abastecer esse Boeing? Sabe quanto custa o salário de todos os meus, das aeromoças, de quem atende esse público? Sabe quanto custa o salário de um piloto? Sabe quanto custa a hora de voo de um avião? Ela disse: eu nem imagino. O objetivo dele era outro. Era passar o recado. E ele olha bem para ela e fala assim: não me custa nada ser simpático. Não me custa nada ser simpático. Não nos custa nada, como executivos da companhia, escutar ativamente os nossos clientes e entender os seus anseios. Você sabe que os clientes percebem quando é de verdade e é de mentira. Percebe. Não adianta. Percebe. Os clientes percebem rapidamente. Rapidinho. Me lembrou agora, eu não tenho nada com religião, mas me lembrou agora uma passagem bíblica interessante que diz assim, que é como o sino que tine, ou como o metal que ressoa. Ou seja, o que é um sino que tine? O que é um metal que bate? Não é nada. É assim que o cliente enxerga quem não tem a vivência com o cliente. É só um sino que está batendo. Vai passar. É só um metal que está batendo. Rapidamente vai cessar o barulho. Nós precisamos escutar o cliente de verdade. É fácil? Não. Essa é um sacerdócio para o varejo extremamente difícil. E eu digo que é um verdadeiro sacerdócio. Porque você melhora a empresa, você melhora os resultados da empresa, porque você entende. Sim. Óbvio. O impacto financeiro é brutal. É brutal, é imediato. Você sente isso na venda. Mas não é fácil. Porque negociar com o cliente não é da noite para o dia. Você acabou de usar uma estatística de que a cada 8... Uma experiência ruim precisa de 8 positivas. 8 positivas para que isso... Para que ele... Vamos falar de recorrência. Quantas vezes esse cliente vem por semana? Hoje a média é 2,10. Às vezes, e na maioria, cerca de 70%, vem muito menos que isso. Sim. Uma vez. Significa que a cada 2 meses esse cliente pode voltar. Se for um cliente de uma vez por semana, ele pode voltar e pode ser que ele tenha uma experiência boa. Se você tratou ao longo dessas 8 semanas. Se você cuidou da jornada. Exatamente. Então, é um sacerdócio. É difícil. Não é fácil. E só com experimentação, né? Com uma audição totalmente ativa para isso e com um time engajado com o sucesso do cliente, é que você vai conseguir isso. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. O tempo passa muito rápido. Legal. Insights riquíssimos de mercado, de estratégia corporativa, de governança de clientes. Mais uma vez, parabéns por toda a metodologia e todo o cuidado e carinho que vocês têm com o consumidor. E te convido às considerações finais, uma última mensagem aqui para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de algo que eu sou apaixonado. Costumo dizer que varejo é para quem gosta de gente. Quem não gosta de gente precisa procurar outra coisa para fazer. Varejo é para quem gosta de gente. Gostaria de dizer para todos vocês que estão nos assistindo de que não existe nada melhor do que ouvir o cliente. Se você quiser ter sucesso na sua trajetória profissional, ou se você quiser ter uma empresa de sucesso, ouça seu cliente.
escute, esteja próximo. Faça como aqueles da fundação das empresas lá no passado. Anotem e tragam para dentro da companhia para que vocês consigam resolver os problemas. Existe uma outra frase que eu gosto de usar no meu dia a dia e todo o meu time sabe. Problemas não envelhecem bem. Exatamente. E cliente não perdoa a empresa que não resolve os seus problemas. Verdade. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Mais uma vez eu te convido a seguir em todas as nossas redes sociais. Eu vou deixar o link de todas as informações dos nossos convidados para você seguir aqui e acompanhar toda essa brilhante trajetória deste profissional incrível e também dos supermercados enxutos. Eu sou Aureale Voidella e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.